Bom, quiropraxia infantil é o assunto para fechar o Acontece de hoje com o Ricardo Fujikawa, que é quiropraxista, é professor em universidades americanas e também consultor do curso de quiropraxia na Fevale aqui de Novo Hamburgo. Obrigada pela tua vinda, Ricardo. Eu acho que a gente pode começar explicando um pouco o que é a quiropraxia, porque no Brasil ainda dá para se dizer que é uma novidade, né? Diferente do que é nos Estados Unidos, onde é muito frequente a presença do quiropraxista, inclusive em salas de cirurgia, não é? Em hospitais. Sim. Como é que se define a quiropraxia? A quiropraxia, ela surgiu como uma profissão na área da saúde. Ela nasce mais ou menos em 1895 e ela surgiu para verificar desalinhamentos na coluna vertebral, a qual nós chamamos de subluxações vertebrais. E esses desalinhamentos, o impacto deles no funcionamento do sistema nervoso. Então, a profissão já diz o nome, quirós, do grego mãos, e praxis, fazer. Então, com as mãos nós detectamos esses desalinhamentos e reduzimos eles através de manobras manuais. E com isso restaurando a saúde do indivíduo como um todo. Quer dizer, é um realinhamento das vértebras sem intervenção cirúrgica. Exatamente. Quantas sessões são necessárias? Isso vai depender de cada caso? A frequência também de uma sessão de quiropraxia, como é que é? Veja bem, é uma consulta. Isso pode variar de 15 minutos a 1 hora, dependendo do paciente. E a frequência é determinada pelo próprio paciente. Há quanto tempo ele está sofrendo daquele problema. E nós cuidamos geralmente da condição de base. E, posteriormente, fazemos a manutenção deste caso. Então, é um programa que se estabelece individualmente. Agora, a quiropraxia resolve problemas que a gente tanto ouve falar de coluna, por exemplo, bico de papagaio, desvios de coluna, escoliose, lordose. Ela também resolve esse tipo de questão? Olha, veja bem, ela não foi criada para tratar doenças em particulares, né? Mas para melhorar a resposta do organismo. Mas sim, claro, quando você alinha essas vértebras, você tem um grande impacto em alguma dessas patologias que você mencionou. Mas nem sempre vai dispensar a cirurgia. Em muitos casos, exatamente, a cirurgia continua sendo necessária. E o quiropraxista nos Estados Unidos, a profissão estabelece isso. Ele avalia e ele mesmo diz o que ele acha, se deva mandar um ortopedista ou um outro especialista para cuidados maiores. Aqui no Brasil ainda existe muita resistência a respeito da atuação dos quiropraxistas, uma vez que é pouco conhecida essa profissão? Sim, existe bastante porque existe uma geração de pessoas não formadas em faculdades. Então, eles começaram a exercer junto com outras terapias, né, ditas quase duvidosas. Mas, no entanto, com o curso de graduação e com a profissão sendo regulamentada pelo Senado, pelo Congresso, acreditamos que esse problema seja resolvido. Quer dizer, só uma questão de tempo também, até de as pessoas conhecerem um pouco mais. A gente tem imagens, inclusive, de uma sessão de quiropraxia, olha, de uma consulta, de um atendimento, não é? Você também pode acompanhar, quer dizer, quiropraxia infantil neste caso, né? Independe da idade, pode começar a aplicação da quiropraxia já na infância. Dizemos que a gente começa quando ele está ainda dentro do útero, através dos ajustes e do cuidado da própria mãe. Ah, é mesmo? Sim. Isso funciona? Sim. O quê? Posição da mãe? A posição da mãe, muitas vezes? Veja que a gravidez é um grande estresse para uma mãe, né? Então, de repente, você cuidando da coluna dela, ela tem uma saúde melhor, então seu parto será melhor também. A gente também tem um depoimento de uma pessoa que fez esse tratamento. A gente pode rodar o depoimento? O pediatra, a gente notou com 2 meses que ele tinha a tendência do lado direito. Eles puxavam tudo. A princípio era uma dor de ouvido. Aí com 3 meses eles foram no outro pediatra e encaminhados para a Fevale. E hoje como é que tu percebe eles? Eles estão ótimos. A movimentação deles é tudo igualzinho, tudo perfeitinho. Eles caminham, eles caem bastante, mas a pediatra diz que é normal. Cair é uma questão da infância, né? Sim, isso mas é normal. esse caso dessas crianças, por exemplo, elas, na verdade, tinham um desvio de coluna. Sim, são crianças que nasceram, são gêmeos, e eles tinham essa tendência da inclinação a um lado só. Quando eles caminhavam, eles inclinavam para um lado só. Eles foram avaliados por uma fisioterapeuta dentro da Fevale, dentro do próprio sistema, e ela pediu uma avaliação de um quiropraxista. Começamos o cuidado dessas crianças e hoje elas estão, como vocês podem ver nas imagens e o próprio depoimento da mãe. Perfeitas. Sim. Quer dizer, e foram várias sessões de quiropraxia nesse caso ou não? Elas estão há 1 ano. Há 1 ano em tratamento. Dentro da quiropraxia, sim. O que mais que a quiropraxia pode ajudar na infância? Que outro tipo de problema da infância que
que existe a atuação do quiropraxista com êxito como esse que a gente viu? Sim, veja bem, existe hoje estudos científicos em revistas respeitadas falando sobre a relação da quiropraxia com a resposta melhor a infecções de ouvido, a enurese noturna, a crianças com distúrbios de comportamento e até a própria asma. Isso significa o quê? Que a má postura acaba gerando 1 milhão de problemas, mais ou menos isso? Exatamente, alterações na coluna vertebral vão levar a problemas na saúde em geral. A gente vai rodar até algumas outras imagens também sobre esse atendimento. É um menino nesse caso? Este é um menino de 15 anos que veio de uma outra cidade, ele tem paralisia cerebral. Tá certo? Ele teve uma anóxia durante o nascimento dele. E nós estamos pegando ele muito tarde, 15 anos depois. Mas se ele tivesse sido cuidado no início, talvez a gente teria uma melhor resposta. Não curar essa doença dele, mas ele seria um pouquinho mais funcional. Mas mesmo assim, ainda a gente pode fazer alguma coisa a respeito. A Fevale está contando, a gente está vendo aí na imagem, com uma das maiores especialistas mundiais em quiropraxia, não é? É um convênio que existe lá com a universidade. Gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho dela. Exatamente. A doutora Maxine McMullen é a primeira mulher a se tornar vice-presidente da Associação Internacional de Quiropraxia. Ela acaba de voltar de Roma, onde ela fez o Congresso Mundial da Quiropraxia, e a convite nosso, como uma amiga pessoal e também minha professora do passado, ela veio dar o curso de quiropraxia pediátrica junto com a Associação Brasileira de Quiropraxia. Eu estou vendo um bebê aí, nossa, Sim. Deve ter alguns meses. E podem começar as aplicações da quiropraxia nessa idade já? Sim, nos Estados Unidos, no meu consultório, eu tenho uma criança de 4 dias. De 4 dias? Sim. E aí é por medida preventiva ou porque já tem algum problema? Exatamente, os pais trouxeram porque eles são meus pacientes da quiropraxia, eles queriam que eu verificasse se a criança estava bem. Eu ajustei uma única vez, porque o próprio nascimento é um trauma também, você sabe, né? E a última vez que eu ajustei foi 6 meses depois. Quer dizer, a criança responde muito melhor do que o adulto. Ah, é verdade. A criança, o trauma do nascimento no parto, por exemplo, pode ocasionar algum problema na coluna do bebê? Pode acontecer isso. Exatamente. E muitos desses casos são mal interpretados como problemas neurológicos, são interpretados como retardo mental. E quando você faz um cuidado precoce e preventivo, você tem uma boa resposta. Em que casos que o senhor daria como orientação? É claro que fica difícil, assim, não conhecendo as pessoas, mas em que caso a pessoa pode começar a ficar atenta e lembrar que a quiropraxia está aí disponível para ajudar? O senhor falou antes, dor no ouvido, por exemplo, essa questão do desvio da coluna, o que mais que os pais podem observar? E lembrarem do atendimento e do trabalho do quiropraxista. Veja bem, se uma criança tem dor de ouvido, eu recomendo que ela procure primeiro um médico. Mas uma criança que tem essas infecções de repetição, geralmente os médicos americanos têm um relacionamento com os quiropraxistas para que eles avaliem. Eu mesmo deixei a medicina, eu praticava antigamente, porque eu tive um problema de coluna que ninguém pôde resolver. Então, nessas crianças, eu diria, quando você observa alterações na postura, a dor seria uma coisa mais posterior, uma coisa mais tardia. Quando já tem dor, é porque você já tem um problema instalado. Claro, aí já é um grande sinal de alerta, Sim. né? Tem que procurar. No adulto, por exemplo, que é muito frequente até com as tensões dessa vida estressante, a quiropraxia pode ajudar também nesse sentido? Exatamente. O Dr. Palmer, criador da quiropraxia, ele dizia há 3 coisas que causam essa subluxação. São 3 T's: toxinas, traumas do dia a dia, não precisa ser um acidente de carro, e os pensamentos, que em inglês é a palavra thoughts, né? Uma pessoa estressada, uma pessoa deprimida, ela altera a musculatura e com isso altera também a coluna. E a dor em função dessas tensões musculares é sempre muito forte, né? Exatamente, e muitas pessoas tomam remédio para tirar a dor e não tratam o problema. E não tratam o problema. Exatamente. E a quiropraxia acaba ajudando no relaxamento também. Exatamente, ela vai tratar o problema na sua raiz. Certo. Doutor Ricardo Fujikawa, muito obrigada pela sua vinda, pelas suas explicações a respeito da quiropraxia. Vou deixar o telefone lá da Fevale de Novo Hamburgo para pessoas interessadas em conhecer um pouco mais desse trabalho. A Fevale de Novo Hamburgo é uma das únicas universidades do Brasil que tem a formação de quiropraxista. 586-8822 está aí no seu vídeo. Obrigada a você pela vinda. Para você de casa também, muito obrigada pela audiência. 1h10 da manhã, nosso encontro marcadíssimo aqui na Band. Até lá.